Beleza? Estamos chegando com o segundo programa, o nosso PFC, o Palestina Futebol Clube. Toda segunda-feira, um resumo total do que acontece na rodada do Campeonato Intermunicipal de Futebol. Você, claro, acompanhando aí na TV ABN, tvabn.blogspot.com. Hoje aqui com a participação especial do nosso amigo Zildo Nascimento, o Coração de Leão, o homem do plantão esportivo mais informativo do Rádio Baiano. Boa noite, Zildão. Boa noite, ABN. Boa noite, amigos do PFC da Palestina. E também o nosso elétrico, Gilmar Fernandes, da Energia de toda a Bahia. Boa noite, meu querido. Boa noite, meu querido. Estamos juntos aí para mais um programa PFC. Certamente estaremos aí para passar as informações para os telespectadores. Beleza, olha, tivemos ontem a quarta rodada do Campeonato Intermunicipal e, como sempre, a gente vai trazendo algumas curiosidades do Campeonato Intermunicipal de Futebol. Esse campeonato que é o maior campeonato amador de todo o Brasil. E a Bahia é protagonista disso. Lembrando que o campeonato em 1946 teve o primeiro campeão, a seleção de Ilhéus. Em 47, Santo Amaro. De 48 a 56 não houve disputa do campeonato. Em 57 o campeão foi Santo Amaro, sendo bicampeão. Em 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 a seleção de Itabuna conquistou 8 títulos, octacampeã. Com certeza aí foi a única vez que ela conquistou. Ultimamente a seleção de Itabuna está deixando a desejar nesse momento da competição. Foi a melhor fase aí da Itabuna, da seleção de Itabuna no campeonato. Também em 66 a seleção de Ilhéus conquistou o bicampeonato. Portanto, Ilhéus e Itabuna, dois protagonistas que hoje infelizmente estão aí deixando a desejar. Meu caro Gilmar Fernandes, a Energia de toda a Bahia, como explicar uma situação dessa? Um campeonato intermunicipal onde Itabuna conquistou 8 títulos seguidos e hoje, sendo uma campanha, como você gosta de dizer, pífia. Pífia, exatamente. Tem para mim que é devido à colocação do Itabuna ao futebol profissional. Itabuna hoje tem um time profissional onde a torcida ela quer assistir e prestigiar o futebol profissional, enquanto o futebol amador intermunicipal eles praticamente estão deixando de lado. É isso que para mim tem acontecido nos últimos anos, Abel. Em 1967 e 68, Cachoeira conquista o bicampeonato sobre Jequié e Miguel Calmon. Cachoeira que hoje é também octacampeã como a seleção de Itabuna, né, mas que conquistou o seu primeiro bicampeonato aí em 67 e 68. Em 69 foi a vez da seleção de Jequié. Jequié campeão sobre Cachoeira. Cachoeira que vinha de 2 títulos, foi vice-campeão em 69. Em 1970, Cachoeira foi campeão, conquistando o tricampeonato. Em 71, Cachoeira conquistou o tetracampeonato e desta vez aí conseguindo 4 títulos seguidos, tomando a hegemonia de Itabuna, meu caro Zildão. Cachoeira que voltou a ser notícia ano passado com o título de 2014. Como você disse, Abel, Cachoeira é uma seleção que chega sempre forte no intermunicipal, com uma base muito boa. Geralmente a seleção de Cachoeira vem com uma base de dentro da cidade, mas que se reforça e chega sempre no intermunicipal com o objetivo de vencer. Beleza, olha, em 72 foi a vez da seleção de Piauí, e Piauí que é tricampeã. O primeiro título foi em 72, em 73 Feira de Santana, em 74 não houve campeonato, em 75 Cachoeira novamente conquistando o 5º título. Sabe sobre quem, Gilmar Fernandes? Seleção Ibicaraense. Seleção Ibicaraense, primeira vez chegando à final, sendo vice-campeão, e há quem diga que aquela seleção que foi vice-campeã era melhor do que a que foi campeã. Exatamente, e tive relatos, tive pessoas que daquele tempo, daquele futebol tão agradável de se ver, como torcedores hoje contam, inclusive o já falecido coronel que fez parte daquela seleção, campeão de 81, e nos contou que fez parte também daquele grupo de 75, onde era realmente uma grande seleção. Ele costumava dizer, fomos campeões em 81, mas a verdadeira seleção, a boa seleção que tivemos foi a seleção de 75. Pois é, em 76 foi a vez de Feira de Santana ser bicampeã. Em 77, Piauí conquistou o bicampeonato. Em 78, Feira novamente conquistou o tri. Em 79, Vitória da Conquista aparece no cenário, conquistando seu primeiro título. A seleção de Ilhéus, em 1980, conquistou o tricampeonato. Ilhéus, outra seleção, meu caro Zildo Nascimento,
que se perdeu no meio do caminho do futebol amador, aquilo que o Gilmar falou. Cidade com time profissional, o futebol amador fica um pouco defasado. Exatamente, ABN, Gilmar. Isso a gente viu com Itabuna, viu com Ilhéus. A gente tem observado também cidade como Poções, que tinha time profissional, não dá muita importância para o futebol amador, no caso intermunicipal, e Ilhéus como uma das grandes vencedoras também, deixando de lado esse importante campeonato que tem revelado jogadores. A gente tem visto aí jogadores como o Liedson e também, se eu não estiver enganado, o Hernani Brocador, também vieram do intermunicipal. Esses times, nessas seleções, essas cidades com times profissionais, deveriam trabalhar a categoria de base no intermunicipal. Seria mais, mais importante, porque os garotos começariam a ter experiência já num campeonato importante, que é o campeonato intermunicipal, para se prepararem para poder disputar pelo time profissional. Mas infelizmente não é assim que acontece. Em 81 foi a nossa vez, a seleção Canarinho, a seleção Ibicaraí, conquistando o grande título, primeiro e único até agora. Já fazem aí 34 anos a gente está nessa batida, mas de 81 a gente tem aí lembranças boas, do goleiro Leitoinha, considerado o anjo negro. O Leitoinha que tem histórias para contar. Nessa final lá, ele teve que sair vestido de mulher, rapaz. Coisas do intermunicipal. O nego pegou tanto, aprontou tanto em campo, fechou tanto gol, que teve que sair do estádio da cidade vestido de mulher. Olha que coisa. Você faria isso, Gilmar? Rapaz, se fosse para salvar minha vida como ele fez, eu acho que caberia assim, tomar esse prejuízo. Ibicaraí que foi campeão em 81 contra a seleção de São Sebastião do Passé. E na vinda para cá, inclusive, trio elétrico e tudo na entrada da cidade. Em 82, Serrinha foi campeã. Em 83, Jequié conquistou o segundo título. Em 84, Vitória da Conquista foi bicampeão. Em 85 foi a vez de Paulo Afonso. Em 86, Ilhéus mais uma vez conquistou o tetracampeonato. Serrinha foi bicampeão em 88. Itajuípe conquistou seu primeiro título apenas em 87, meu caro Zildo Nascimento. Muito tempo, não é? Também em jejum. Itajuípe que ultimamente vinha formando fortes seleções, chegando, e inclusive Ibicaraí ficou no meio do caminho aí por 2 vezes contra a seleção de Itajuípe. Uma forte seleção, mas que também ficou num jejum muito grande aí de títulos nesse importante campeonato. Em 89 foi a vez de São Sebastião do Passé conquistar o seu primeiro título. Em 90, Maracás também, seu primeiro e único título. Em 91 e 92 foi a vez de Santo Antônio de Jesus conquistar o bicampeonato. 93, Cachoeira conquistou o seu hexacampeonato, campeão pela 6ª vez. Em 94, Alagoinha, campeão. Guaraci foi vice, Guaraci chegou perto. Em 95 e 96 foi a vez de Tapetinga, bicampeã, conquistando aí 2 títulos seguidos. Em 97, a seleção de Veracruz. Em 98, Ipiaú conquistou o tricampeonato. Ipiaú que tirou Ibicaraí, meu caro Gilmar Fernandes, em 2013, né? E no jogo memorável, né? No jogo memorável. No jogo em que a gente estivemos lá na beira do campo acompanhando, e a gente ainda estava com aquela esperança do bicampeonato, e que teve perto. Você na transmissão, na narração, com a irmã que a gente trabalhou na época, e a emoção pintou para o torcedor. Camal defendendo o pênalti. Exatamente. E o aí, sonho do Bi continua vivo, Sandra Valma Vaz. Continua vivo e acabou naquele pênalti. Pitoco, infelizmente. Pitoco, infelizmente, jogou O sonho do Bi ficou para depois. Em 99, Cachoeira foi campeão, conquistando seu 7º título. Em 2000, Madre de Deus conquistou seu primeiro e único título. Em 2001, Guaraci, depois de bater na trave, em 94, em 2001, conquistou o título sobre a seleção de Santo Amaro. Em 2002, foi a vez de Itamaraju. 2005, São Félix. 2004, Itamaraju, bicampeão. Uma coisa interessante é de 2005 a 2008, a seleção de Coité conquistou 4 títulos, pela primeira vez sendo campeão, já emendando 4 títulos. Zildo Nascimento. Eu me lembro que um colega meu disse que Coité, nessa época, era o São Paulo do intermunicipal, né? Porque o São Paulo no Campeonato Brasileiro de pontos corridos é o maior ganhador. E Coité pegou essa sequência de títulos muito boa e metia medo. Coité só perde na sequência aí para Itabuna, que conquistou de 58 a 65, foram 8 troféus, e a seleção de Coité conquistou de 2005 a 2008 4 troféus. Em 2009, Serrinha voltou a ser campeão. Em 2010, Porto Seguro, com um time até limitado, mas chegou e chegou bem, foi campeão. Em 2011 e 2012 foi a vez de São Francisco do Conde.
E em 2011 nós, meu caro Gilmar Fernandes, ficamos nas quartas de finais, seleção de Bicaraí perdendo para a seleção de Santa Luz naquele jogo memorável lá na cidade de Santa Luz. Mais uma vez, um sonho interrompido. Seleção muito boa, a seleção bicaraense, e que tinha um treinador, o Seu Silva, né, que fez um bom trabalho na ocasião, e como você mesmo disse, recebeu o Santa Luz aqui, venceu por 2-1, me lembro, e no jogo de volta acabou perdendo pelo placar que não deveria perder, 2-0, e aí deu adeus. Mais um sonho interrompido. E Né? aquele jogo aqui no Euclidão, a gente saiu perdendo o gol do Marcelo Muritiba. Exatamente. E conseguimos virar. O craque Nido, o craque nunca morre. Infelizmente lá aconteceu de tudo e a gente não pôde fazer a ida até a semifinal. A seleção de Santa Luz passou e acabou perdendo para Valente, mesmo ganhando o primeiro jogo, acabou perdendo. Em 2013 foi Itajuípe conquistando o bicampeonato. Aquele ano foi amargo pra gente, Gilmar Fernandes, porque perdemos nas quartas de finais 4-0 lá no Humberto Badaró. Exatamente, né? Depois de um jogo aqui onde houve muita chuva, me recordo, e a seleção bicaraense num jogo muito bem disputado, com o estádio lotado, o estádio Euclides Rosalino dos Santos, estava muito bonito, a torcida fazendo a festa, acabou empatando 2-2 e lá aquele fiasco 4-0 que ninguém esperava, achava que ia ser novamente um jogo duro, e foi mais um daqueles jogos que fica na memória do torcedor e que uma grande seleção tentava e não conseguiu, né? E não podemos esquecer do senhor Jailson Macedo, que nos primeiros 45 minutos pendurou 6 atletas ibicaraenses, foram 6 cartões amarelos e um pênalti mandrake aos 42, que abriu o placar, porque no segundo tempo o Bicaraí teve que ir para cima e aí abriu a porteira, tomou 4-0. A seleção de Cachoeira é a atual campeã, conquistou ano passado memoravelmente, com o centroavante Noé fazendo 4 gols numa final, coisa exclusiva aí, e Cachoeira conquistou aí o seu 8º título, igualando-se à seleção de Itabuna. E o detalhe aí, mais é que a seleção de Cachoeira, como todos já sabem, foi uma seleção formada caseira, Caseira. Né? Seleção com jogadores da casa, inclusive o atacante Noé, que foi artilheiro do Intermunicipal, saiu de um campeonato ruralzão lá da cidade de Cachoeira e acabou fazendo o que fez. Isso quer dizer que hoje você pode montar sim um time caseiro e tentar chegar longe, por que não? Cachoeira conseguiu, né? E nem sempre você montar um esquadrão é certeza de vitória. Assim que eu diga, em Bicaraí ano passado, tínhamos um time montado, recheado de atletas campeões do Intermunicipal. Infelizmente, acabamos ficando nas oitavas de finais. Lembrando que a primeira rodada tivemos 89 gols assinalados, uma média de 2,96 por jogo. Também, a segunda rodada tivemos 83 gols, caiu um pouco, uma média de 2,76. Na terceira rodada foram 66 gols, caíram mais ainda a média 2,2. A quarta rodada, que ocorreu ontem, tivemos 30 jogos, 68 gols, uma média de 2,26 gols por jogo. A média continuou baixa aí a comparar com a primeira rodada. O total geral, 306 gols em 120 jogos, com média de 2,55 gols por jogo. A rede tem balançado bastante, meu caro Zildo Nascimento. Exatamente, mais da galera, a gente que o diga aqui no plantão, a todo momento chega gols, e nesse Intermunicipal 2015, seleções como Uruçuca têm contribuído para esse número expressivo de gols. Beleza, lembrando que esta quarta rodada do Campeonato Intermunicipal começou no sábado, no estádio Mário Pessoa, exclusivamente porque o Colo-Colo jogaria no domingo, como jogou e perdeu, e a equipe da seleção de Ilhéus jogou no sábado, enfrentando a seleção de Coaraci. Ilhéus que saiu na frente com o Gino, mas cedeu a virada com gols de Rossi e Rafael, aquele mesmo Rafael que jogou aqui em Bicaraí 2011, 2012 e também 2014. Lembrando aí que a seleção de Coaraci, com essa vitória, praticamente garantiu vaga na segunda fase. Tivemos também destaques, 5 goleadas. 5 goleadas foram destaques nesta quarta rodada do Intermunicipal. A seleção de Itabuna foi humilhada dentro do Itabunão, 5-0 para a seleção de Uruçuca. Seleção de Uruçuca que é a única, meu caro Gilmar Fernandes, que ainda não levou gols na competição. Não levou gols e vem marcando muitos, né? 3 goleadas de 5-0. Ganhou a primeira de 1-0 e depois só de 5. Parece que foi para enganar, né? 1-0, vamos mostrar para ele que a gente está ganhando aqui o suficiente para se classificar. Mas depois veio 5-0, 5-0 e 5-0. A seleção está mostrando aí competência, qualidade para chegar na disputa pelo título. Inclusive com jogadores que tiveram aqui o ano passado, né? Exatamente. Qualidade total. Agora vale lembrar aí também que ataque positivo, Santo Amaro, né? Com 2 gols feitos nessa rodada, a quarta rodada chegou à marca de 21 gols
em 4 jogos. Com certeza. A gente chega lá também. As goleadas ainda tivemos Biritinga 5-0 sobre Irará. A gente tem poucas informações do selecionado desse lado de lá. Esplanada perdeu em casa para Crisópolis por 5-1. A seleção de Itabela do nosso amigo Bagaceiras, Rio do Nascimento, que jogou aqui por 2 temporadas, começou mal, perdendo, tomando de 4, mas já recuperou, já foi para a segunda goleada, 6-0 sobre Santa Cruz de Cabralha. Muitos gols, né? Assim como o Uruçuca e aí Itabela também goleando e mostrando força no seu ataque e uma organização na defesa também, muito embora tenha tomado 4 gols na primeira partida. Exatamente. E a última goleada foi de Luiz Eduardo Magalhães, fora de casa, aplicou 4-1 em Macaúbas. Luiz Eduardo Magalhães, que pode ser adversário do segundo colocado do grupo ibicaraense, meu caro Gilmar Fernandes. Ficar de olho, né? Ficar de olho, esse grupo aí que interessa muito, como a gente tem dito, é importante o primeiro lugar, para se livrar de ter que andar tanto para jogar, né? Mais de 1000 quilômetros, e daí é preciso ter muita atenção. A matemática nessa hora vale muito, hein? Com certeza. Tivemos 5 placares de 0-0. Em 5 jogos a rede não balançou. Ibirapitanga 0-0 com Chitaúna, Firmino Alves 0-0 com Ibicuí, Barra do Choça 0-0 com Itororó, Gandu 0-0 com Ituberá e Cruz das Almas 0-0 com Cachoeira. Eu acho que não tem nada pior num jogo do que não ter gols, né, Zildo? Exatamente, não ter gols a alegria da partida é o gol. A vinheta já diz, né? Gol, que felicidade. Para o narrador, lógico que o narrador é o momento alto de uma partida, é narrar o gol. E a gente vê aí jogos de 0-0, termina até o torcedor ficando irritado. Mas certamente desses jogos de 0-0 não faltaram vontade dos jogadores de fazer o gol. Até alguns até fizeram, foi anulado, ou outros não conseguiram fazer. Com certeza. Tivemos também 7 placares de 1-0. Araçás perdeu para Catu por 1-0, Maragogipe venceu Itaparica 1-0, Salinas da Margarida venceu Nazaré por 1-0, Lauro de Freitas também 1-0 sobre Terra Nova, Paulo Afonso também 1-0 sobre Euclides da Cunha e a seleção de Una perdeu para Buerarema por 1-0. Meu caro Gilmar Fernandes, tem um ditado popular que diz que se puder 6-0 serve. 6-0 serve, né? 1-0 então, aí tá bom demais. 3 pontos é o que é importante. Buerarema na cola de Ibicaraí, nesse grupo 14, Ibicaraí é líder e no próximo domingo tem um jogo importantíssimo, né? Essas duas equipes se enfrentam lá em Buerarema e é briga pela primeira posição. Com certeza. Também teve 1-0 para Casa Nova vencendo Mairi. Tivemos 6 placares de 2-0, como você gosta de dizer, o placar clássico, né? 2-0 Baitaba sobre Itaúna. Também tivemos Ibicaraí 2-0 em Pau-Brasil, Eunápolis 2-0 em Porto Seguro, Teixeira de Freitas perdeu por 2-0 para Itamaraju, Ibirataia ganhou de 2-0 de Camamu, quem joga por lá é o nosso amigo Camal, ele que defendeu Ibicaraí em 2012, Valência 2-0 sobre Santo Amaro. Tivemos 3 placares de 2-1, São Félix perdeu para Sapé-Açu, Santo Amaro bateu Conceição do Jacuípe e Ilhéus perdeu para Quaraci. Santo Amaro, que vinha detonando todo mundo de goleada, me parece que teve dificuldades nesse jogo, meu caro Zildo Nascimento. É aquela coisa, os adversários se estudam e aí percebe os pontos fortes do seu adversário e termina se precavendo. Foi o que aconteceu muito provavelmente nesse jogo. Já percebeu os pontos fortes e muito provavelmente deve ter anulado aí, e por isso que a gente teve um placar Santo Amaro com dificuldade de ganhar apenas de 2-1. Essa mesma seleção de Conceição que já havia tomado 7 na última rodada, lembrando que a 4ª rodada para o grupo que tem 4 seleções é os jogos de volta. Só para não fugir do assunto, não querendo aí de cortar, só lembrando que esse jogo aí, chegou a informação para a gente aqui agora de que a renda foi de R$ 1.653, aliás, 1.653 pagantes para uma renda de pouco mais de R$ 8.000. Boa renda, né? Bom público pagante. Seleção de Santa Amaro, que tem uma das torcidas mais apaixonantes aí do Intermunicipal. Pelo menos é a que mais posta vídeos no YouTube. Olha, lembrando aí que tivemos 2 placares de 3-0, né? Tivemos Coité, a seleção do PIN, que marcou mais um.
vencendo Serrinha por 3-0 e Castro Alves aplicando 3-0 em Conceição do Almeida. Conceição do Almeida, Conceição do Jacuípe, as Conceição estão sofrendo, viu? Tivemos também aí um placar de 3-2 no grupo de Itapetinga, que é grupo de 3 seleções, e Igaporã, que é o saco de pancada do grupo, acabou perdendo por 3-2 para Brumado. Brumado agora tem 6 pontos ao lado de Itapetinga. As duas seleções jogaram 2 vezes seguidas aí, visto que Itapetinga ontem fez um amistoso contra o Vitória da Conquista e venceu por 2-0. Mudança do local do jogo: Santa Cruz de Cabralha e Eunápolis, de Barrolândia para Itagimirim. Está mudando o jogo bastante para esse lado de lá, hein, Gilmar? Mudando muitos jogos. Agora, aí é importante saber se é punição da CBF, né? Por conta de atos indevidos aí dessas seleções. Na realidade, o distrito de Barrolândia estava sendo cogitado para jogos de Porto Seguro, de Eunápolis e também de Tabela. E aí acabou nas últimas semanas, por 2 ou 3 vezes aí, sendo tirado os jogos de Barrolândia e colocado em Itagimirim. Tivemos, portanto, com esta 4ª rodada, a definição de 18 seleções classificadas para a segunda fase do Campeonato Intermunicipal. São elas Feira de Santana, Crisópolis, Catu, Santo Amaro, Lauro de Freitas, Sapeaçu, Valença, Ibirataia, Gandu, Uruçuca, Itororó, Ibicaraí, Buerarema, Itapetinga, Brumado, Eunápolis, Itabela e Itamaraju. Segunda fase que teremos 32 seleções, 18 já estão asseguradas, meu caro Gildo Nascimento, e esta semana deve ser decisiva para as demais. Exatamente, o bom dessas já classificadas é que a seleção de Ibicaraí está entre elas, porque a gente sabe que a Ibicaraí, em anos anteriores, chegou com elencos de medalhões. Esse ano um elenco um pouco mais caseiro e aí ficou um pouco desacreditada. Mas Ibicaraí chegou e está classificada entre as 18 já, com 4 rodadas, e se classificou vencendo, empatando uma, ou seja, está invicta. Então, na próxima rodada já teremos jogos mais enérgicos, mais elétricos. Inclusive, mesmo classificado Ibicaraí e Guararema, vai ser um jogo de voar lasca, porque ninguém quer a segunda colocação. Beleza, olha, estão 100% na competição, apenas 5 seleções. Só 5 seleções conquistaram vitórias em todos os seus jogos: Santo Amaro, Uruçuca, Valença, Itapetinga e Itamaraju. Lembrando que Itapetinga está num grupo que tem apenas 3 seleções, jogou apenas 2 vezes. As seleções de Santo Amaro, Uruçuca e Valença jogaram 4 vezes. E o destaque maior, meu caro Gilmar Fernandes, é exatamente a seleção de Uruçuca no quesito gols marcados, chegou a 17, mas no quesito gols sofridos, Uruçuca imbatível, ainda não buscou nenhuma bola dentro da rede. Não buscou, mostrando que tem qualidade na sua defensiva, né? Uruçuca, como eu já acabei de dizer, tem qualidade para chegar e disputar o título. Mas a gente não pode esquecer de Santo Amaro, que vem fazendo uma excelente competição. Aliás, entre essas seleções aí que você acabou de citar, que até agora 4 vitórias, né, 100% de aproveitamento, tem a seleção de Valença, que inclusive tem a dupla, exatamente, correndo por fora, e que a gente sabe que tem qualidade no meio campo, principalmente. A dupla de meio-campistas que jogou na seleção de Ibicaraí, Max e o jogador... Gajão. O Gajão, exatamente, essa dupla está por lá e qualidade a gente sabe que tem, né? Tem outra seleção também que não sofreu gols ainda, menos badalada, meu caro Zildo Nascimento, a seleção de Paratinga, visto que jogou apenas 2 partidas por estar num grupo que tem 3 seleções, mas também não sofreu gols nos 2 primeiros jogos. Muito bom, como o Gilmar colocou aí, isso mostra a sua defensiva centrada nos jogos. Olha, o ataque mais positivo é Santo Amaro, mas não com 17. Tem 21 gols, exatamente, 21 gols em 4 jogos. A seleção de Uruçuca tem 16 gols, Eunápolis 12, Biritinga 11, Coité 10, Itororó também 10 e Valença 9 gols. Os artilheiros estão mandando ver, Gilmar Fernandes. Estão mandando ver. Inclusive eu quero citar aqui, não é artilheiro ainda, mas eu tenho para mim que vai chegar nas cabeças, o Pim, né? Teve passagem por aqui, a gente conhece muito bem. Não é à toa que já chegou a ser 4 vezes artilheiro do Intermunicipal, uma competição tão difícil. E inclusive me parece que ele fez gol ainda essa semana, né? Fez mais um, daqui a pouco a gente fala sobre artilharia. As piores defesas da competição. Se tem gente fazendo muito gol, é porque tem gente sofrendo muito gol. As piores defesas, Santa Cruz de Cabralha, sofreu 17 gols.
Irará 15, Conceição do Jacuípe 14, Ilhéus e Itabuna 12 gols. Conceição do Almeida e Esplanada 11 gols. Ilhéus e Itabuna 12 gols, meu caro Zildo Nascimento. O que é que está acontecendo com a defensiva de Ilhéus e Uruçuca? Que o goleiro, Ilhéus e Itabuna, melhor dizendo, que o goleiro está tendo que ir tantas vezes lá dentro da área pegar a bola. Fica difícil, né? Olha, a artilharia do campeonato intermunicipal até a terceira rodada pertencia a Marcelo Curitiba, que na última semana tinha marcado 4 gols. E Marcelo com 8. A gente não teve confirmação, mas parece que o Marcelo marcou pelo menos um gol. Fez mais um, foi a 9. O Kaká foi o destaque da rodada, Gilmar Fernandes. Marcou 3, tinha 4. É o vice-artilheiro com 7 gols. Ele que é da seleção de Uruçuca. O Diogo, da seleção de Onápolis, tinha 5, marcou 1, foi a 6. O Pim, da seleção de Coité, tinha 5, também marcou 1, foi a 6. O Malone e o Digão de Tororó continuam com 4, empataram em 0-0 nos seus jogos. O Lei de Uruçuca marcou 1, foi a 4. O Rafael de Guaraci marcou 1. O gol da vitória contra a seleção de Ilhéus no sábado já foi a 3. E também o Rony Serrinha de Itamaraju marcou mais 1, foi a 3 gols. Selecionado bicaraense, meu caro Gilmar Fernandes, ainda não temos artilheiros, até porque poucos foram os gols e dividido. Ninguém marcou mais do que uma vez. Exatamente, eu acho até interessante um time assim, onde marcou alguns gols, mas foram de jogadores diferentes, até porque assim não chama atenção, né? E isso mostra que o conjunto vem trabalhando unido e que todo mundo tem condições de chegar lá a qualquer momento que precisar e fazer o gol, quem sabe um gol de uma vitória, né? Com certeza. Falando da vitória de ontem do selecionado bicaraense, jogando no estádio Oswaldo Ferreira, na cidade de Itapé, o Ferreirão, o Oswaldão, ou Itapedrão, como já chegaram a nomear por aí. O senhor Reginaldo Menezes, da cidade de Porto Seguro, foi o árbitro do jogo, falou com o Gilmar Fernandes antes do jogo, disse que o estilo de jogo dele podia deixar correr, mas depois precisava tomar as rédeas, mas ficou devendo naquele lance de pênalti, né, Gilmar Fernandes? Na verdade, ele falou uma coisa e no final das contas ele meteu os pés pelas mãos e acabou complicando a situação toda, né? O árbitro, ele já dizia pra gente, apitou apenas, seria o primeiro jogo no Intermunicipal em quarta rodada, pela primeira vez. E você também dizia que se um árbitro iria apitar o primeiro jogo numa quarta rodada de Intermunicipal, isso quer dizer que ele não tem essa qualidade toda. E foi o que ele comprovou no jogo de ontem, né? Pegou muito, um pênalti muito bem feito pelo zagueiro da seleção de pau-brasil, que não foi marcado por ele. Foi mais um árbitro muito ruim a atravessar a vida da seleção bicaraense. O zagueiro Aquiles, que bateu o jogo todo e nenhum amarelo recebeu. Coisas do futebol, meu caro Zildo Nascimento. É lamentável que possa existir esse tipo de coisa no futebol e Ibicaraí, como o Gilmar colocou, vem sendo penalizada com essas arbitragens pífias. Lá na cidade de Pau-Brasil já tivemos o senhor Bispo Florencio voltando atrás de uma marcação do pênalti, inclusive com alguns atletas de Bicaraense falando que no momento lá do oba-oba, o zagueiro acabou dizendo que se ele marcasse o pênalti não sairia vivo do campo. Coisas do futebol, Gilmar? Coisas do futebol, né? Infelizmente isso acontece. Agora, aquela situação foi até engraçada, porque o árbitro chegou a apanhar, rapaz, no rosto, e na situação ele acabou pipocando, né? Até apesar porque de ter 2 policiais apenas. Aí fica complicado, né? A segurança daquele jeito. Aí qualquer árbitro, eu até dou uma ligeira razão a ele nesse ponto, que qualquer um ficaria com medo, todo mundo ali no alambrado, subindo. E o zagueirão quase 2 metros. E o zagueirão quase 2 metros. O zagueirão chegou junto. Olha, ontem o senhor Reginaldo Menezes de Porto teve o Edelvan Pereira da cidade de També como assistente número 1, o Nivael Pereira de Coaraci, o assistente número 2, e o Rosenildo de Jesus, Ibicaraense, foi o 4º árbitro. Ibicaraí jogou com Mancha no gol, Deivinho, Erlan, que acabou saindo machucado, entrou o garoto Zeberé, entrou muito bem, o Elton e o Bit na lateral esquerda, que foi também destaque. O Buiú, o Maicon e o Peloco no meio campo. O Rodrigo no ataque, depois deu lugar ao Hudson, que fez um gol lindo de falta aos 25 minutos. O Quinho, neto do Coquita, muito bem na partida, deu lugar ao Clisma, que fez o segundo gol aos 40. E o Juninho, que mais uma vez foi caçado em campo, dando lugar ao De Fumaça. A seleção de Bicaraí, meu caro Zildo Nascimento, indo a 7 pontos e indo a 10 pontos, melhor dizendo, tinha 7, ganhou, foi a 10. E agora vai para Buararema com a missão de garantir a primeira colocação. É verdade, como eu já até coloquei aqui, vai ser um jogo, um clássico, né?
que Borborema vai estar jogando em casa, buscando a vitória, mas é claro, Ibicaraí também deve ir bem postada para esse jogo, já que uma vitória será interessante para Ibicaraí, mas também um empate garante Ibicaraí aí no momento como primeiro colocado na classificação. Meu caro Gilmar Fernandes, você que cobre durante os jogos o selecionado bicaraiense, à beira do gramado, a sua expectativa, o que você viu de melhor e o que você viu que precisa melhorar nesse selecionado bicaraiense? Eu vi de melhor mais um jogo onde a seleção bicaraiense mostra assim, seu poderio de que tem assim, jogadores à disposição no banco para substituir no momento que aquele não estiver bem. Isso foi o que aconteceu mais uma vez nesse jogo dessa semana, onde Ibicaraí venceu o Pau-Brasil. E é claro que tem que ser corrigida ali, posição de meio campo, jogadores com posições um pouco erradas, e o treinador certamente viu, como ele já conversou com a gente, ele vai corrigir. E a seleção ibicaraense, nesse jogo que eu considero um jogo crucial para a classificação, para a posição na classificação, se vai ser primeiro ou segundo, como a gente já alertou por aqui, certamente ele vai corrigir, Ibicaraí vai fazer um grande jogo lá na cidade de Buerarema e vai com certeza sair com um bom resultado. Zildo Nascimento, o plantão esportivo mais informativo do Rádio Baiano. Como foi trabalhar no plantão domingo? Como é que funcionou aí a sala de bate-papo? E você, como sempre, se virando nos 30. De antemão, eu quero dizer que foi muito bom. O nosso contato com a equipe de esporte lá na cidade de Itapé foi fantástico. O contato com o ouvinte através das linhas telefônicas da Palestina e, é claro, das redes sociais, o ouvinte de todo o Brasil e também de Ibicaraí a todo momento interagindo, pedindo alô, torcendo a cada gol da seleção de Ibicaraí, vibrando, e é muito interessante poder você estar vivendo duas emoções. Uma é a emoção do gol, aliás, eu poderia até dizer três emoções: a emoção de estar trabalhando e vendo sua seleção jogar e ganhar, a emoção do gol e a emoção do ouvinte parabenizando, interagindo, como o próprio Hudson disse na entrevista ao Gilmar Fernandes, que não se tinha ideia da audiência da Palestina, que os amigos dele de todo o Brasil ficam mandando um recado e tal, que está acompanhando e parabenizando o trabalho que a Palestina FM vem fazendo. Eu acho que é complicado para você pelo fato de estar trancado numa sala, em conexão com o mundo através das redes sociais, mas sem poder ver o melhor produto, que é aquele que você está levando para o mundo todo. Eu, Gilmar, o Sandoval, nós somos privilegiados porque estamos lá, à beira do gramado, conversando com os artistas do espetáculo, mas o plantão eu acredito que é o trabalho, o coração da transmissão, e realmente deve ser uma emoção ímpar você ter um gol, não poder gritar gol e ter que anunciar para o mundo inteiro que saiu o gol. Exatamente, e o interessante é que essa emoção é boa, e a gente já aproveita até para pedir desculpa ao ouvinte, que a gente não pode dar a atenção que o ouvinte merece, porque às vezes o telefone toca, você vai atender, mas o plantão, ele tem que, de 5 em 5 minutos, o tempo do plantão é 5 minutos, que é o tempo que a gente tem o tempo, a pedida de tempo e também o que a gente tem para dizer resultado, dar aquela passada no plantão, tanto os resultados do brasileiro no segundo tempo do jogo, como do intermunicipal, que a todo momento chega a informação, são uns mais de 20 jogos, né? 30 jogos. 30 jogos, então as informações dos 30 jogos vão chegando simultaneamente, e aí você precisa distribuir, dar atenção ao ouvinte no telefone, nas redes sociais, prestar atenção no jogo, né? Porque quando sai o gol, o plantão tem que estar com a vinhetinha do gol no ponto. E então, mas é uma emoção fantástica, é algo fantástico. O Gilmar costuma dizer que precisa sair no quilo, né, Gilmar? Precisa sair no quilo. E graças a Deus tem saído, né? Tem saído o nosso trabalho, graças a Deus. Essa semana foi mais uma semana de jornada completa, de sucesso, e a gente deve isso, é claro, ao público, né? Ao ouvinte, ao telespectador.
Beleza. Lembrando aí, a gente faz um apelo para a galera das redes sociais, principalmente das duas comunidades aí do Facebook e também do Zap Zap, como é muito conhecido aí, que vamos postar os resultados que vão acontecendo com o nome dos jogadores que fizeram os gols. Isso facilita para quem está no plantão, porque vai acrescentar, agregar informação e facilita também para o nosso programa. Hoje aqui a gente citou alguns números, mas buscando, garimpando bastante, com dificuldades para encontrar quem fez os gols. Por quê? Porque o site da Federação Baiana ele só vai atualizar a tabela de artilharia na sexta-feira. Então é uma perca muito grande para as equipes que trabalham durante toda a semana. Mas a gente vai aos poucos aí colocando a galera e a galera compartilhando. A TV ABN está aí para fazer essa ligação e certamente outros canais de mídia também devem surgir por aí, porque Campeonato Intermunicipal na Palestina FM é o carro-chefe, meu caro Gilmar Fernandes. Exatamente. E a gente vai estar sempre pronto para levar essas informações e, como você disse, assim, contando com os colegas de profissão para mandar as informações para a gente ser mais preciso ainda mais para o ouvinte da Palestina FM, telespectador do PFC. Só lembrando aí que a seleção de pau-brasil jogou e perdeu com o Leléo no gol, do Celso, Aquiles, Diego, Dieguinho, o Bafo, que foi reserva lá em pau-brasil, ontem foi titular, depois deu lugar ao Joquinha, o Juliano, que depois deu lugar ao camiseta número 22, o Nado, o Giroso, que foi uma peça importante no jogo, o centroavante H, que depois deu lugar ao Leandro, e o Darlan compondo o ataque, que também saiu para dar lugar ao Mário. O técnico Santinho é o comandante da seleção de pau-brasil, meu caro Gil do Nascimento, que assim como Ibicaraí vai ter um jogo de vida ou morte, no quesito de disputa, de entrega, imagine esse jogo pau-brasil e Una. Exatamente, para o pau-brasil e Una vai ser um jogo aguerrido, se eu não estiver enganado, me parece que vai ser um jogo mais para a seleção de Una. Eu digo para a seleção de pau-brasil, a seleção de pau-brasil eu acho que vai chegar com mais vontade de vencer. Ainda falando sobre a Palestina, a gente fica feliz da Palestina FM ter uma rádio que está lado a lado com a seleção de Ibicaraí. Como você mesmo, ABN, tem sempre trazido os flashes aqui na programação da Palestina. E a Palestina FM é uma emissora que ganhou o respeito dos jogadores do selecionado ibicaraíense e também dos ouvintes, né? Isso é muito importante, a Palestina FM fazendo esse elo de ligação entre o selecionado de Ibicaraí e o ouvinte, inclusive muito mais ainda esse ano, que a seleção está jogando fora os seus mandos de campo, e isso fez aproximar mais ainda seleção, Palestina e ouvinte. Então aproveita e passe aí os canais disponíveis para a conexão do ouvinte com a Palestina FM. Exatamente, a gente tem o nosso telefone 3242-3700 liberadíssimo para o ouvinte, 8174-1444 e também o WhatsApp 8174-1444 e o Facebook Palestina Ibicaraí, sem falar, é claro, da fanpage, a página da Palestina FM, que está lá à disposição para você, torcedor e ouvinte da Palestina FM, deixar seu recado. Só lembrando que há também os blogs aí que vinculam o link da Palestina FM, né? O superblog da bn.blogspot.com, desse amigo que vos fala, o Tribuna de Ibicaraí do nosso amigo Alexandre Santos, também o blogão de notícias lá em Lauro de Freitas, do vovozinho do rádio, o companheiro o Antônio Carlos, e o site oficial da Palestina, que é o www.palestinafm.com.br. E lembrando ainda, é claro, do aplicativo Radiosnet, que em qualquer lugar que você tiver no aplicativo... Inclusive no celular. Exatamente. Inclusive no celular. Meu caro Gilmar Fernandes, concluindo mais um programa PFC, foi uma satisfação ter vocês, certamente uma semana recheada de trabalhos, visando o jogo de domingo na cidade de Borborema. Alegria minha, meu caro mais, a emoção agora aparecendo na TV é grande, depois do rádio, né? Experiência maior ainda. Televisão, você tem que estar mais atento, é muito mais detalhado do que o rádio. E eu só tenho que agradecer, estar participando desse super programa, e a gente vai procurar sempre estar buscando de todas as formas, a melhor possível, passar as melhores informações para os telespectadores.
Beleza, Zildo Nascimento, vamos concluindo mais um programa PFC. Agradeço a sua participação. Eu agradeço o convite, estar aqui para mim é uma honra e como eu costumo dizer no programa Resenha Final do Gilmar Fernandes, bye bye. Beleza, lembrando a você que a programação esportiva da Palestina FM tem uma grade que, claro, você já sabe de qual é salteado. De segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da manhã, tem o primeiro programa esportivo do dia, no Giro da Bola, sob o comando do Sandoval Novaes, o talento em preto e branco, que devido a um problema particular não pôde comparecer hoje, ao lado do seu filho Eric Alves, o mais novo componente da equipe, e também com as participações especiais do Zezinho Souza. De segunda a sexta-feira, do meio-dia às 13 horas, eu chego com o programa Bola na Rede, tendo a participação especial na segunda e na sexta-feira do competente eclético dinâmico Ionildo Guedes, da Coirmã Radional Itabuna, o repórter Borboleta. De segunda a sexta-feira também, às 18h30, chega o meu amigo Gilmar Fernandes, da Energia de toda a Bahia, com o programa Resenha Final, ao lado do competente eclético dinâmico Zildo Nascimento. A TV ABN está lá no endereço tvabn.blogspot.com, onde você encontra matérias exclusivas, e esta semana vai ter entrevista com Clisma, com Hudson, autores dos gols na vitória sobre a seleção de pau-brasil, e também com outros jogadores, claro. O canal de encontro do torcedor com o selecionado bicaraense é tvabn.blogspot.com. A gente fica por aqui com imagens de André Luiz Evangelista, apresentação de ABN Semico que vos fala, a participação especial de Zildo Nascimento, Coração de Leão e Gilmar Fernandes, Energia de toda a Bahia. Semana que vem a gente volta com o programa de número 3 do nosso PFC, o Palestina Futebol Clube. Valeu, galera!